Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Já nota praticamente te aproxima a abertura de mais um ano letivo, onde é que nós tem vários temas também para não bem falar sobre a questão da proteção das nossas crianças, também em relação às entradas do novo ano letivo. Mas hoje nós também falar de um tema bastante importante que é stress pós-traumático. Por que stress pós-traumático? Exatamente por causa de tudo o que existia à volta do mundo e o que te aconteceu também dentro de Cabo Verde. Não tem tido situações de stress, mas às vezes naquela situação de stress nunca te lembrar que não tem que cuidar também de nós mentes, sobretudo de mentes de nós, criança. Te recebo ali a psicóloga Elisângela. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por não ter ali essa conversa. Não também tentar ter de uma forma que toda a gente percebeu o que não te dizer. Ou que não te falar no stress pós-traumático, o que não te falar exatamente? A hora que não te vive, que não está ser ativo dentro da sociedade, dentro de relações, não te pode ser submetido a situações que nosso próprio organismo, nosso cérebro, que está preparado para ele de uma forma intensa, agredindo, né? Uhum. E a hora que não fala, estresse pós-traumático é uma pessoa que passa por uma situação tão violenta ou tão agressivo que é capaz de lidar com ele. E forma que o corpo reage, a tendência é de que sabe codificar, que sabe resolver, que consegue estar em paz com ele. Então, ele traz sintomas. Ele traz coisas no nosso corpo, ele traz coisas na nossa mente, ele traz coisas na nossa forma de hoje a vida. Ele está mudando, né? Sem poder se falar. E mal que não está sente, mal que não está pensa e mal que não está comporta. E nós nunca te dá atenção a isto? Infelizmente, não. Senão não tinha uma sociedade saudável. Hoje, mundialmente, não trabalha com... tenta remediar, né? Cuida do que não foi cuidado cedo, logo, porque não foi percebido, não foi dada a devida atenção. E, por exemplo, tu passa por uma situação difícil de criança. É aquela fase, infância, que é mais importante na nossa vida. Ele é que começa a desenvolver nossa personalidade, começa a desenvolver nosso olhar de mundo, né? E se não passa por uma situação do tipo, essa intensividade que é agredindo, a tendência sempre não fica à espera se tem algum sintoma sério, alguma coisa grave, para não poder levar para o profissional, para não poder dar atenção. Normalmente, eu estou falando, isso está saber lidar direto com a situação. A criança está cresce, ele se torna um jovem, ele se torna um adulto, que também é cheio de sequelas, cheio de coisas que estão influenciando ou que está a emocionar, emocionalmente, quando existe alguma situação, ele te descontrola, ele te desequilibra, que te sabe explicar de onde é que vem, que muitas vezes é lá de atrás, lá daquela situação que intenso, aquela situação que é agredir, que está fazendo gosto grande, está influenciado a hora que a razão que está trabalha, que a emoção está trabalha. Então, não está hoje em dia, teu adultos, teu jovens, teu adolescentes, com situações que devido a trauma que passa, de vir aquela situação difícil, que sobre que alguém que ajuda, que foi canalizado de melhor forma. Exato. Vamos trazer exatamente esse tema de stress pós-traumático, tendo em consideração não começar a ter mudanças climáticas visíveis no mundo e Cabo Verde não foge a regra. São Vicente é um exemplo do que aconteceu por causa de mudanças climáticas. Não tive o cuidado de ler depois de uma declaração de um governante que era necessário e urgente o acompanhamento psicológico das pessoas em São Vicente. E que tardar as respostas mais negativas. Não tenho que pensar também. Não é prioridade. Não é prioridade numa situação desse? Acompanhamento psicológico, sobretudo para crianças? Infelizmente ainda não se vive num mundo onde que não crê hoje, aquele que não está hoje imediato, aquele que é visível, que terá importância, certo? Por isso que se espantam essa reação de várias pessoas, ainda bem que não é do todo, mas a reação de várias pessoas já mostra
incomodados com o discurso de essa preocupação com o lado psicológico. Esse político que fala isso, ele com certeza entende e estuda um bocadinho para perceber de que os primeiros cuidados que deve ter em conta num lugar onde tem alguma catástrofe natural, onde teve algumas situações do tipo que ocorre em São Vicente, é a preocupação com a sequela que fica dos que viveram. Imagina se está bem, está contente, está animado, de repente o caos aparece sem aviso prévio. Então mudou a forma que todo mundo, principalmente a criança. Aqui no hoje, criança, ele é muito de o que eu vejo, eu assimilo, que tem aquele abstrato de relaciona, fazer aqueles pensamentos mais trabalhados. É que tem essa capacidade. É que tem essa capacidade. A criança está hoje, está sente aquela coisa está marcada, está vivendo. E está mudar essa forma de hoje ao mundo. Então, não imagina uma criança que está brinca, badeta, de repente, chuva, acorda com barulho, com gritos, com caos, alguém está bem na cheia, tudo aquilo que nunca esteve lá, mas não te imagina, e a mídia mostrando. A primeira coisa que está fazendo uma pessoa, e principalmente criança, é poupar e falar, afinal, o mundo é que seguro. É de que esses pensamentos que está bem. Ou quem está pensa, o mundo afinal é que seguro. Afinal, pessoas mais grandes que têm aquele poder de controlar tudo. Tem o poder de proteger. De proteger. É feita da forma que você hoje é o futuro. Que tem como, se você tem um emocional mais fragilizado, uma tendência para que despoleta uma ansiedade. Certo? Então, de lá, claro, pode ser situações que é boa grande, toda vez que está diante de alguma situação que te lembrou, que te associa com aquele que burro vive, você tem uma crise de ataque de pânico, você tem uma crise de desesperança, de que tem certeza que amanhã a coisa está melhor. Então, é pode ir bem para depressivo, para depressão, é pode ir bem para uma ansiedade. Então, aquele político que fala, ele tem noção disso. Mas o que não vive no momento, o horror que foi vivenciado para mindelenses, que tem como que marca e se quer ser cuidado, afeta o futuro de uma sociedade que tem. Quem que vive lá é que é igual a quem que está ali na praia, que chuva que afeta nada. E tem um marco, e tem algo que... E claro que a não está falando trauma, tem uma característica consoante a pessoa que vivencia aquela situação. Sim. Não tem um idoso, não tem um jovem, não tem uma criança que muito cedo aprende algo sobre resiliência, e tem um pensamento muito positivo. Impacto é que é igual a um que está vivendo num ambiente que aprende mais a pensar negativo e tem mais propensão a adoecer do que o que é positivo, não é? Mas não tem que pressupor mas tudo mesmo de cuidado, de proteção e principalmente baixo, tem aquele mapeamento que está fazendo por aquele que está no risco de realmente desenvolver um stress pós-traumático para sim nós não temos tendência, aliás, focando mesmo nessa questão de São Vicente, é o exemplo mais prático, que não tem vários exemplos a nível global, mas é o exemplo mais prático que não tem, focando exatamente naquelas crianças. Aquele sorriso espontâneo, aquele olhar que para nós é um olhar de alguma alegria, porque é aquele momento que vou te olhar, aquele momento que vou te apanhar. Mas ser psicológico, lá nesse fundo, nesse psicológico, tem que ser trabalhado, mesmo que vou te olhar as imagens de estar tudo bem. Está tudo bem. De estar confiante. É claro que a nós não tem cuidado de observar o comportamental, aquele comportamento, o corpo, que está a falar, mas não tem sempre rastreios. Por exemplo, uma criança, eu vou perguntar-lhe, modo que você xinga, está a fazer tudo direito, mas está a falar, desenha, por exemplo, coisa que você presencia aquele noite, ou algum medo que você tem, pode surgir lá coisas que nem ele conscientemente é que percebe, mas tem para ser trabalhado. Com criança é muito de agradar o outro. Ele falou que ele está sentindo, mas você espera
pe flow. Então, buta bem, buta pergunta ele, falou se tudo direito, pode estar sentindo boa, mas vou querer ver se tudo direito. Mas que dentro dele está, e que tem como vive aquele momento de caos, do terror, do horror que se vivencia, para estar tudo direito. Tem alguma coisa lá que aquela criança mesmo desconstruído. Esse mesmo de pegar, pestrar aquela ideia que teve, porque como criança é muito fotográfico na mente, né? É muito de capta, então eu ouço horror, eu ouço grito, ele estava presenciando, ele estava marca, aquela coisa está marcando, mas é algo que pode trazer vida. Ainda tem o outro lado que é do vai voltar a acontecer, se torna bem. Na menina é muito disso, até na nós adultos, de que hora que torna bem acontece isso. No houve fulana morre, aquele outro morre, próximo em mim, que tem um ser humano que diante da morte fica indiferente. Todo ser humano diante da morte tem algum abalo, tem alguma marca que fica. Então, com certeza, há muito para ser trabalhado. Colegas na São Vicente, com certeza, está atento a isso. E hoje, a disponibilidade, vários que teve para atender online, quem está fora, para atender presencial, gratuitamente. Me também disponibiliza para fazer esse atendimento necessário. Para nós não tem entende, mas é impossível viver aquilo e fica indiferente, nunca ser marcado, nunca sentir nada. Mas ainda quem também estou a que, relacionado com a pergunta que me fiz anteriormente, ainda quem estou a que falar desse assunto é um tanto quanto exagero, empolga, uma coisa que é tão bem assim, como se a saúde mental continuasse a ser uma coisa que não tem alguma resistência a continuar a falar dela. Tanto é que no mês de setembro. Prevenção do suicídio. Infelizmente, ainda não se dá passos para uma sociedade madura em relação ao cuidado emocional. Ainda não está hoje pessoas se negligencia isso e está correndo mais atrás do material, do dinheiro, mas não tem olhado esse crescimento. A mim, particularmente, estava satisfeito com uma mudança que também repentina, coisas que estão mudando, mas não tem olhado passos tão maduros, tem olhado uma sociedade que já começa assim, te preocupa, mas há os que ainda estão dormentes. Né? Mas é necessário, não fala mas sobre... será que tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, ou que está fazendo nós, despertar mais para no cuidar de nossa saúde mental? A pandemia, a Covid-19, por exemplo, ele traz um marco. Há o ser humano antes da Covid-19, há o ser humano depois da Covid-19. Mas ele foi que, por nos obrigando a isolar e nós sermos seres sociais, é mesmo cada um de nós. Nós não percebe, mas tem um limite para nós. Então, acreditamos que ele bem desperta, começa a despertar, principalmente na sociedade calvardiana, a necessidade de cuidar de saúde mental, a necessidade de cuidar de qualquer situação. Quem quer ser em paz com ele, quem quer se entender, deve sim. Se mim que se conseguir fazer, procura uma ajuda profissional para estar em paz com ele, para não ter influência nas respostas que ele dá emocionalmente. Então, hoje é isso, claro, mas tem tido um crescimento, um amadurecimento, mas é paulatinamente. Lina nos conversa no título focado na criança, porque exatamente é o nosso mundo, né? As crianças, mas não tem que lembrar também que as crianças, sobretudo que na São Vicente, eles têm família. Tem que ter esse acompanhamento paralelo. Ter acompanhamento para essas famílias, para que as famílias, por exemplo, que perdem esse gente queridos, lá tem criança, para ser família e para poder também ajudar as crianças. Ao que não fala de situações de catástrofes naturais, nosso trabalho sempre tem que ser com a família. Para Mório, no Táchama, e na conversa informal, que muita coisa é desconstruída na mente daquela criança. Então, para não ter garantia que aquela desconstrução está de forma correta, uma informação que o pai está passando naquele dia a dia, na conversa informal, não tem que dar suporte familiar, não tem que ter aquele receio, não tem que trabalhar a resiliência na mãe e na pai e na cuidador, né? Depois esse trabalha isso na criança, não tem que trabalhar a esperança do amanhã, de coisas se melhora,
na mãe na pai, para eles na dia a dia pode passar para filho. Uma das coisas que não está ensinado, né? Tá fala teu é que a hora que você está com num ambiente do tipo, único que ocorre teu, já isso já é prática, a nós é que é natural, mas aquilo que não é ensinado é bem naquele mãe com o pai, tenta ouvir direito tudo aquilo que é receio, tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que é dúvida que tem e vou desconstruir ele, vou trabalhar ele no sentido de ganhar resiliência e ensinar ele modo que está sucuta filho. Como aquela criança, eu aprendo a escutar. É aquele receio que está trazendo que tem que bem trabalhar ele, principalmente pegar a resiliência para entender. A única coisa que não está pega teu é pesou a moldura humana que levanta a volta daquele incidente, da criar ajuda. Bom, não está falando coisas que não tem que trabalhar numa criança que passa por tudo aquilo, ou um adulto que está traumatizado, e pegar aquela capacidade de hoje é positivo. Para modo que tem como que hoje é negativo diante daquele quadro. Então, aprender hoje é positivo, a única coisa que não está pega... Porque aquele negativo já está lá. Já está, e está bem com aquela situação. Já está bem com aquela situação. Agora vamos mostrar... Ensinar o positivo. Então, as primeiras coisas que não está pega é hoje é que um país se mobiliza para tudo alguém levanta, para ajuda, para apoia, a acreditar no outro, acreditar naquele outro está lá para bom, mesmo que alguma coisa falha, e te ajuda um bocado naquele trabalho de esperança do amanhã. Trabalha a resiliência, aquele que já falei assim, de coisas que acontecem, mas sempre está fortalecendo. Tudo que acontece tem um porquê, tem um propósito, e a tendência é sempre não sair lá. Se não consegue estar em paz com ele, não está sair lá mais forte, mais maduro. Então é algo que não está trabalhando um bocado nessa situação, nesse contexto, e então começa com o pai, então começa com o mais grande, como não está falando assim, nós como profissional não podemos trabalhar com aquele menino, mas no contexto informal esta soa muito melhor. Então não tem que capacitar quem sabe lidar com ela no dia a dia. A família. Tem uma outra situação também que é extremamente preocupante. Agora, fazendo só um rodapézinho rapidamente, a psicóloga falar na preparar também os próprios formadores. Está acontecendo na São Vicente um ateliê de formação para capacitar os técnicos para também poder enfrentar esta situação. É algo não tem que reconhecer, é algo que é natural não está. Este vai trabalhar com as crianças, eles vêm mesmo a calhar. Que a instituição vai trabalhar com as crianças, eles que receber com as crianças, eles ficam afetados enquanto físico, mas também preparar aqueles profissionais para ajudar, porque eles também precisam. Exato. Porque se me falar, protocolo num país que isso acontece recorrente, já é desse profissional, já tem as bagagens. Não é que nunca está dado na nossa formação acadêmica, mas é algo que fica lá, né? Mas de nós é novo. É algo que chuva é coisa que não está falando sempre que tem na nossa terra, né? Nunca está esperando, não tem esperança também, mas nunca está esperando por intensidade. Então aqui bem que faz um estrago, está refazendo como profissional. Esse incidente na São Vicente, refazendo como profissional. Quem tem brilho, quem que gosta, quem tem esse propósito. E tem a preocupação das instituições também para oferecer esse cuidado a quem cuida. É isso mesmo que tem que ser feito. Esse é o caminho, né? E no estado aprende. Isso já é resiliência, é sair mais maduro, não conseguir trazer algo positivo disso, do que acontece. Profissionais já sabem mais capacitados para a ter sensibilidade de trazer pessoas capacitadas para desformação, para poder saber lidar com tudo que é. Porque as crianças que também cheias de traumas. Exato. E que nós nunca analisamos os traumas à primeira. Quanto a valorizar, né? Sim. Tem um outro tema também que não tenho que falar ali, que é aquela questão da exposição excessiva das crianças em tempo de catástrofe, na situação de catástrofe. O que para além de tudo isso que já se tem, essa exposição tem que ficar para a vida toda. Porque quando se criar, isto de boa, essas imagens naquela situação associado àquele catástrofe. Qual é que é o peso que isso tem na ser psicológico? Qualquer associação, qualquer exposição de menor que na internet deve ser levado mesmo como algo sério.
para modo não sabe, mas nas imagens não está construir, não está fazer, e se for associado a algo pejorativo, for associado a algo negativo, e pode manchar no para o resto de vida, né? Hoje, por exemplo, uma criança tá naquele chuva parado, tá espia, é uma coisa, mas hoje essa imagem está a ser associada, por exemplo, à necessidade, a precisar, a se receber apoio, a doação. Que tem um estudo que está falando assim, traz um marco que prejudica essa criança, mas nós não podemos parar para não analisar que para aquele que não conhece, para aquele que não sabe, de a medida de 10 anos, 20 anos, hoje nunca criou a imagem posto na internet para sempre está na internet. Nunca criou hoje em nunca criou e devia ter poder de escolher isso. Evocativo. Né? Exato. Não te pegar ali sim nesse ponto, que acho que é um ponto super importante para nós debater já no segundo tempo de nosso programa, para botar lá na casa, que é possível lugar. Até já. Olá, já nota na segunda parte do nosso programa Menoridade, nós continuamos ali exatamente de debruçar sobre a questão de stress pós-traumático, um assunto que raras vezes nota debater na Cabo Verde, mas acho que já é o momento de não começar a prestar mais um bocadinho de atenção sobre este assunto. No fim de primeira parte, a psicóloga não estava a falar exatamente nessa questão de exposição de menores. Modo você dizer que tem ainda tem um estudo que está a fazer entender exatamente aquele peso que isto tem, mas não tem um assunto também bastante preocupante, que é a exposição daquelas crianças e o que pessoas está a querer ganhar que a exposição de imagem daqueles menores. O sensacionalismo. Até porque, na semana passada, não falei ali no questão mais jurídica, mas agora eu estou a gostar de não debater um bocadinho na questão mais psicológico. Sempre diante de qualquer situação, cada um está a trazer aquilo que tem. E não tem pessoas que aproveitam da situação. Ainda há dias, num encontro informal, não se falava sobre a comercialização daqueles apoios, que não tem que prestar atenção se pode bem ter ou não. Mas sempre tem pessoas que levantam, que trazem aquilo que tem. E não está hoje a o sensacionalismo. Tem pessoas que autopromove através de apresentar ajudas e não está hoje o que mais está preocupando, que tem a ver com esse tema, é põe figura, fotos, imagens, vídeos de quem necessita, né? E principalmente da criança que não pode dizer, é que pode falar, nunca crê, é que sabe, né? Falei que tem nem noção da repercussão que tem de ser essa imagem na internet. Está a ficar toda bonitinha. Pois é, na inocência, mas é que tem noção da repercussão que tem depois. Para modo de ser imagem pode manchar, e pessoas podem usar ele grande com cargo, com status ou com algo que conquista para bem trazer aquela imagem do pedinte, do que precisava de ajuda. E por si só não tem problema nenhum. Mas se essa pessoa, já adulta, mais grande, que ele usa ferir, nunca sei que é adulto que também dá autoestima, que bem-estar, autoconfiança, então é algo que é muito pertinente no DB que fala assim, de ter cuidado ao expor, para modo é algo que fica para o resto de vida na internet. E por estar no resto de vida na internet, pode sim, bem afeta psicologicamente qualquer adulto que associa essa imagem àquela imagem que foi projetado lá no passado. Então é algo que pessoas devem levar em consideração, devem levar em conta e ter empatia para não fazer, né? Mas é um tema que está continuando a dividir a sociedade cabo-verdiana. Porque há muita gente a apoiar. E quando a boa, enquanto não tem essa responsabilidade de chamar a atenção que aquela imagem, por lei, é proibido. A liga tem discussão. Se a mãe querer, se a mãe aceitar, não. Vou ter lei que está acima do que de vontade de ser mãe. Então, pessoas dizem, se a mãe aceitar, mas eu queria arranjar confusão. E depois tive uma imagem que foi mais chocante, que é uma senhora que está a pegar aquela criança, ela está a abraçar, aquele menino está a chorar. Mas que Cristo lá? Ela está a abraçar para poder fazer aquele vídeo.
Amanhã, olha que ele é ele mesmo naquela situação lá. É o que você dizia um bocadinho. Ele pode afetar ou não, mas ele pode afetar, depender do percurso que ele fazia enquanto ser humano. Principalmente diante de uma situação que pode trazer trauma, que te traz aquele estresse pós-traumático, tem um transtorno que pode desenvolver que pessoas, cérebro tenta ajudar para lidar com aquela situação que passa. Muitas vezes é também com mecanismos de defesa, de negação. Outras vezes é também com aquele única sintomas, que é flashback. Fica-te a esquecer aquilo que ocorre, você fica-te a revive aquela situação e vou querer esquecer, vou querer trabalhar. Imagina, você ser uma criança, você passa para isso, você lida com aquele estresse pós-traumático, que normalmente você dura que vem da conta dele, né? Se que for tratado logo. Na fase que você lida com aquele estresse pós-traumático, com aquele flashback, com aquele apaga aqueles momentos, próprio tem imagem na internet que jogou ele na roça todo dia, lembrou dele. Exatamente. Tem isso. E então é algo sério, é algo que não está falando assim, por não ser mim, é o outro, não tem que respeitar e não tem que analisar sabiamente que consequências que pode vir depois. Então é algo que não deve evitar realmente essa projeção, pensando não sabendo como é que as crianças sabem lidar com a situação. Tem que encontrar mais bonitinho, estral essa imagem, é fazer IA, inteligência artificial. Mas não deixa de ser a mesma criança. Ela está tendo a bolsa de escola. Eu vi. Ela tem bolsa de escola, pastinha de escola. Imagina aquele mãe. Mas a questão é, alguém parar um minuto para pensar o que isso pode trazer amanhã quando ele olha essa imagem naquelas pastinhas? Será que ele crê isso para a sua vida? Será que as crianças amanhã crê todas essas imagens lá expostas? Tiga de hoje foi daquela criança que falece, aquela menina que falece, esse fazer imagem em inteligência artificial. Tem aquela outra criança que tem aquela outra menininha. Okay. Tem IA. Pois é. Isto na pasta de escola. Infelizmente, pode ter até boa intenção, mas se manfla. A imagem. Dependendo de alguém que não pediu isto. Da força emocional que essa pessoa tem, que você vive isso nesse momento, luta que você luta com ele mais tarde, será que está realmente revive aquela situação, toda vez que eu vejo aquela imagem, toda vez que eu vejo aquele bolsa, toda vez que eu vejo aquela história, me levei para uma pastinha, por exemplo, a luta que você passa para aprender e lida com aquela situação que vive de caos, e a imagem continua a reforçar, a relembrar, é algo que só muita responsabilidade, muita empatia, muito projetar o outro. Isso é mais próprio de falar que fazer aquilo que o está querer fazer, mas sim de entender que cada um individualmente está lida de forma diferente. Às vezes, fazer essa mesma questão para nós mesmos? Será que não tens capacidade de perguntar crise ou é minha filha lá? O ser humano que tem essa capacidade, nunca tem essa capacidade, hora que não estou a o mediatismo. O que é que as redes sociais têm de fazer? Mó com querer projetar. Nunca te para um minuto para não dizer assim. A mim acredita pessoas que tomam as iniciativas. A intenção é boa. A intenção é de mostrar que está indiferente, mas está lá com a causa. É uma forma de mostrar força para as pessoas que se passam por aquela dificuldade, mas sem avaliar as consequências posteriores. É fruto da nossa sociedade. Infelizmente, nós vamos a tchau é do já, é agora, né? E responde tchau na emoção e não na razão. Sabedoria, a hora que você pensa que a ação que fazia hoje, mas que está projeta de 10 anos, mas que está projeta de 15, 20. E a nós, como estamos numa sociedade que hoje está formatada para vive só goste, então não perde essa capacidade. Mas acredita a intenção não foi má. É isso que eu quero dizer. Nunca te está a avaliar a intenção, não te está a avaliar o impacto que isto vai ter futuramente.
É um momento para não, nem à toa que tem programas exatamente para fazer-nos um bocadinho refletir. E da próxima para não saber a maneira que não agir. Isso. E muitas vezes para não também que tentar ultrapassar o que a própria legislação diz. É proibido, é proibido. E está tudo bem. Porque tem que estar ali de tentar arranjar subterfúgios para justificar o que a própria legislação fecha. Ela é uma lei bastante fechada. É proibido expor crianças em qualquer situação. Tem uma outra situação também ali, doutora, que não estava a gostar de não avaliar. Há dias na Ilha de Boa Vista, também, que é uma ilha que foi afetada um bocadinho, mas não tanto. Até caí-me na minha feed de notícias uma senhora na Ilha de Boa Vista que estava a distribuir alimentos e que as crianças estavam lá tudo posto de fila assim. É uma boa ação. Não deixa de ser. Mas é preciso ter aquela imagem. É preciso mostrar. Porque é que os filhos mais não estão pisinho? Vou ter que mostrar que as crianças tudo lá pôs na fila e veio a mesma coisa. Aquela senhora que está a fazer nada. Que te fazes, que te prejudicas. Mas te prejudicas. A projeção futura que foi pensada, né? A ação é boa. A ação é boa. Não deve apoio, não deve ajuda, assim. Qual é a necessidade de expor na internet? Qual é a necessidade de tirar fotos? Há pessoas que, por exemplo, mobilizam recursos, né, apoios, então tem que dar alguma satisfação para quem é que financia. Até aqui lá tudo bem, privado, mas não expor numa situação que aquela imagem que paga mais. É que as pessoas que mais tarde podem querer estar associado àquele contexto, àquela imagem. Então não tem que pensar isso realmente e infelizmente, na sociedade, o que prevalece que acaba para fazer que pessoas eduquem é a imposição da lei. Então, deve sim ser levado mais em consideração a lei ser aplicado, né, coimas, para que pessoas deixem de... comecem a aprender, comecem a educar. Acho que é... dizer como às vezes coisas também tudo em catadupa. E mandam dizer, tem um momento que acontecer alguma coisa que a sociedade resolve mexer a cabeça assim, cérebro, deve fazer algum movimento lá dentro, e as coisas estão a começar a... Tem mais um outro caso também. Na São Vicente, de repente, alguém resolver pôr na páginas de Facebook de debater um concurso de Miss que deveria acontecer dia 30 de agosto, que graças a Deus que aconteceu, e era um conjunto de menores, de trajes menores. Nem que ter noção disso. Aconteceu agora? Sim, ele estava lá. Só que ao passar para Nojumon, é óbvio que a gente fazia um encaminhamento direto. Tanto é que aquela página foi denunciada, ele foi trote, ele que está lá. Mas a mim, por uma questão de trabalho, te guardar e meter guardote, como prova, nunca te partilhar com ninguém, claro. a não ser com as autoridades responsáveis. Mas eram imagens de menores. Também outra coisa. É proibido por lei menores de 18 anos participar no concurso de Miss. Não existe como antigamente tinha mini-miss, miss-mirim, miss... Não. É proibido, é taxativamente proibido menores de 18 anos participar de concursos de Miss. É o que eu ia trazer agora. De repente, isto resolveu fazer uma página muito bonitinha, um monte de crianças, uns vestidos top, bem pequenininhos, uns vestidos top, com as cozinhas assim, tudo maquiado. Pronto, ele está chegando a Beaumont e eu vou ter que vou ter que caminhar para a coisa. É mais uma exposição à necessidade. Uma responsabilização. Tem que ter uma responsabilização. É assim que está quebra. Assim, para iniciativas mora de ali, tendo lei, é necessário, aplica coima, é necessário que bem atrás dos responsáveis, pois entende, às vezes, se mantém sempre, esse que tem. Foi iniciativa emocional, foi emotivo, sem para pensar. Então, tem que ensinar o pensa. Então, para regular o impulso da próxima vez, tem que ser com consequência e tem que pagar consequências. Né? E que as imagens de que as crianças estão lá. Pois. Porque tenho certeza que muita gente deve ter feito print. Tive uma pessoa até no momento de emoção, ele pôs aquela página,
Depois ele mesmo pediu desculpa, mas depois ele fica tão chateado, ele fica tão de raiva, que emocionalmente ele mete aquela página. Esquecido como quando você clicar também, bota abrir. Ele retirar, ele pediu ao internauta, ele pediu desculpa, mas tem outras pessoas com certeza já devem ter feito print. E é meninas que nesse momento... É meninos, criancinhas. Que soube para pensar na manhã consequências sobre suas vidas, né? Mas que depois sabem ser mulheres que também cria. E é quem partilha, a mãe? E a mãe que é mãe que te permite, mães que aceita. É. Porque acho que chega a altura de nós desconstruir, mas não te costuma dizer que nós é dono dos filhos. É por isso que existe uma legislação, é por isso que existe o Estado, para quando uma negligência em filhos, para o Estado poder fazer, obrigar-me a responsabilizar para ele. E o que você está falando é que a hora que tem eventos assim, que as meninas que ainda próprio seu cérebro que está amadurecido, eles tomam aquela decisão de estar lá e está tudo bem. É mesmo oba-oba no calor da emoção. Sem para pensar projeção de amanhã. Amanhã que ainda ser conotado, mas esteve naquele grupo, que conotação que a sociedade pode bem levantar, numa sociedade que todo dia está levantado um tipo de sensacionalismo e muitos vão atrás, né? Nunca sabe quem é que pode pegar aquela imagem, distorce, fazer coisas e acaba para estragar a vida de alguns daqueles que estão lá, que ser emocional pode ser mais frágil, pode ser uma tendência mais para depressivo, mais para ansiedade. Não tem que sempre pensar nisso. E, infelizmente, por darmos respostas mais emocionais todo dia, sem para pensar, sem intencionalidade, nunca se pensa na coisa que não se está marca na vida de um menor que está a ser exposto dentro de redes sociais, na internet. E é necessário que quem é de direito levante e comece a educa amadores, educa irresponsáveis, educa quem é que sabe comporta mais para emocional e que acho que aquele termo que crê chomas e só mesmo com coima, só mesmo com apreensão, só mesmo com susto para fazer alguém do tipo para e começa a racionalizar. E não acredita, mas tudo quem é que faz postos de tipo é pessoas que racionalizam, é pessoas que reagem emocionalmente. E para não aprender a racionalizar, muitas vezes é a hora que não começa a pagar algumas consequências, então não começa a falar, não, pode dar isso, então começa a pensar, então começa a ganhar sabedoria. É assim que não está ganhando sabedoria. Pode você dizer, a imagem está a ficar, tudo isso está a ficar, e o emocional, cada um de nós não tem emocional, cada um de nós não tem forma de reagir a situações. Pode chegar algum caso de as imagens ser levadas até o extremo e que pode levar uma criança, numa determinada altura, entrar em uma depressão profunda e ele sofrer bullying por causa das imagens, ele sofrer algum outro tipo de coisa e ele pode chegar até um momento de suicídio. Ele pode ter esse percurso ali. Infelizmente é o que ocorre. É uma imagem que um mal intencionado te pega, e te distorcer, e te pôr num corpo nu, por exemplo, que é rápido, se você só de biquíni, quem que está entendendo o assunto pode pegar por num corpo nu, manda para amigos, falei que mandam, por exemplo. Não tem várias histórias de meninas que sofrem cyberbullying com isso, com fotos... Com imagem. Com imagem simples, uma imagem bonita, que não tinha nada de errado, que distorcido, tornado errado e propagado para escolas, propagado para cidades. E que tem como um adolescente, uma criança, fica indiferente àquilo. Ele também mexe com a sua autoestima, ele também mexe com a sua imagem, que ele avalia e tem tendências a ir para isolamento social, tendências a perder prazer de viver e fazer coisas que está a fazer antes, tendência para os seus filhos. Aliás, é o que temos visto hoje em dia, filmes, séries para esse grupo têm retratado isso. É algo muito a se pensar. Então, por isso que ainda falei, mal intencionados têm que ser parados, e parado com lei,
para morrer consequências é grave, é sério. E nunca te presta atenção nisso? Nunca te consegui chegar a esse alcance? Só quando bate É no apenas esporte. uma imagem. Só quando bate no esporte. Não está hoje, teu, exano, meninas menores, traças vida, não-se por trás, não está falando, o que será? Por que será? Todo mundo faz essa questão. A maioria é por causa de ações dessas. É para morrer, foi exposta de forma que cria, que dá-se autorização e é que viver. Pessoas mal intencionadas distorcem-se escusas, espalham aquela informação, espalham aquela imagem e teve o suicídio. Nota da importância, normalmente, é o que bateu no nosso quarto, é o que é nossos filhos, é o que é nossos primos, nossos sobrinhos, vizinhos, não te espanta. Mas, muitas das vezes, nós mesmo por isso promove, sem perceber, né? Fazer um post, tentar repostar, mas também se usa esse canal para ser passado aquela imagem daquela pessoa que se está a ferir lá onde que está. Então é algo que eu tenho que pensar. Nós ser humano, tem que começar a reformula, muda um bocado a nossa forma de ser. Não tem sabe também, tipo, uma notícia está sair, uma pessoa está respondendo de uma forma, bota a manada também para trás está respondendo da mesma forma, né? Várias outras pessoas estão desencadeando, toda alguém está pensando da mesma forma. Não tem que começar nós a pensar por nós, não tem que começar nós a refletir, a avaliar a consequência e não falar sempre, ele começa de pequenote. É qual que vira grande que tem essa habilidade. A habilidade não está ganhando com o treino. Então, não deve, nós meninos, fazer essa avalia coisas, fazer essa avalia música. Que música que você está ouvindo? Que música que você está canta? Que mensagem que você passa? Você sabe, um filho, uma música tem uma mensagem, mas aquilo que você está canta ali é uma coisa que alguém quis passa. E coisa sobre o que você está fala. Pô-la reflete, pô-la analisa, verbaliza, conversa sobre isso. É uma criança que também é mais crítico. Ele também mais avalia coisas, então ele tem mais pudor, mais cuidado na fazer certas ações para morar ser cérebro ensinar desde pequenote a ser crítico, a avalia. E da criança é de pequenino que se torce o pepino, não é? E ao que hoje reflexo na sociedade, então falta isso. Só falta isso e tem várias causas. A única causa é pais têm estado ausente de casa por causa do custo de vida que se tem elevado, tem que procura uma vida melhor, então muitas das vezes que tem tirado o tempo intencional para conversa com o filho, para formatar o caráter do filho. Então é aquele filho que te transforma num jovem, num adolescente, que está a ser mal intencionado, que te aproveita situações, que se gozo, se prazer é hoje o sofrimento do outro. E por isso que não se lixintar da própria. Ele tem uma causa muito por trás. Que com certeza não te continua ali sempre desde o outro lado, de te levar para boa toda aquela informação sobre a proteção dos direitos das crianças, enquanto não poder fazer isso, com certeza não te fazer com o maior carinho e amor e também não te receber sempre ali ótimos parceiros para não bata tentar levar toda essa informação para nós ouvintes. Obrigada por essa disponibilidade, obrigada por essa conversa. Aliás, é sempre um prazer receber a psicóloga Elisângela ali no nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade. Para você que está lá na casa, vou saber que é sempre um prazer estar ali desse outro lado, é sempre bom saber que o outro lado está lá e o outro bata tentar acompanhar nós e bata perceber e bata desmistificar um bocado destas questões sobre a proteção dos direitos das nossas crianças, porque este costuma dizer que eles querem crescer futuro, eles querem ser presente e tolinas, presente, não tem que continuar a proteger. Ficar direto?